presidente, acho que você pode dar início. Então, boa tarde, senhora e senhores. Né? Boa tarde. Nós temos hoje a reunião, será presidida por mim, porque o Canela está em um outro compromisso. O tema da pauta são assuntos gerais, então hoje acredito que seja uma reunião um pouco mais rápida do que o normal, até porque, tudo bem, a gente está com um quórum um pouco menor de pessoas, até o formato eu optei por fazer diferente para ficar a gente mais próximo um do outro. Acho que é melhor, né? Pode dar continuidade, então? Pode continuar. Deixa eu só... Ah, não, já assinei. Leitura da ata, né? Da última reunião. Prefere deixar para depois, que eu vá vendo algumas coisas aqui, então? Você vai dando uma falada que você já ficou na outra pastilha. Eu conversei com o Canela ontem, a gente conversou por telefone, falando de alguns assuntos sobre a questão das câmaras setoriais, porque começamos essa fase, embora hoje só tenha eu e o Cezinha que representam as câmaras setoriais, é importante conversar com todo o conselho, porque o processo de conscientização está sendo complexo. E eu fui pesquisar um pouco mais sobre o processo da elaboração do plano de cultura e a gente precisava, eu acredito, prorrogar o prazo das câmaras setoriais, que foi marcado para o dia 10 de dezembro. E o Canela até concordou comigo em relação a isso, porque assim, a gente precisa das informações porque as que a gente tem no plano de cultura, que já constam, são só até 2014, então a gente precisaria de informações mais atualizadas do cenário atual da cidade em relação à cultura, para saber as diretrizes para seguir depois. E um outro momento é que a gente precisa de um tempo de um processo de conscientização da classe artística. Eu sei que é triste, que a classe já deveria estar conscientizada, mas não é real. Não é real. Assim, ó, é tal a situação que eu estou tendo que falar sobre o que é o processo democrático. Porque o que eles, pelo menos a música está acontecendo muito isso, eles esperam que eu elabore as metas da música e daí eu apresente para eles votarem o que foi decidido por mim. E na verdade não é essa a ideia do processo da elaboração do plano de cultura, né? E depois começa a reclamar que o processo não foi democrático depois que foi decidido dessa forma. Então precisaria de um tempo de conscientização. O Canela me falou que ele entrou em contato com alguém do Conselho Estadual para que venha para conversar com essa galera, com esse pessoal sobre esse processo de elaboração do plano. E assim, criar estratégias mesmo. Conversei com o Canela da gente fazer, quem sabe até algo como um programa de televisão e transmitir para o pessoal ver depois, né? Alguma coisa assim que passe por esse processo de conscientização. Porque, enfim, eu acho que é o único jeito da gente ter um plano elaborado de qualidade, assim, porque do jeito que está o plano está muito ruim. O que vocês acham? O que a gente faz em relação a isso? Maria, teve algum posicionamento do Canela em relação a isso? Ele falou sobre a nossa conversa, alguma coisa? Não. Eu só acho, se puder me Claro, por favor. Eu acho o seguinte, a questão da formação do plano de cultura do município, o plano que já existe, se tiver coisas boas para tirar, ótimo. Se não tiver, esquece que ele existe. Também acho. Essas câmaras setoriais, elas têm que acontecer justamente para a formação desse plano. Uhum. Né? Então, nessas câmaras setoriais que você vai ouvir qual é a demanda do setor, uhum. né? Seja do teu, seja de quem estiver ali. Nesse momento é que você vai ouvir a demanda do setor. Se o setor não é mobilizado, eu não acho que seja questão de mais tempo. Na verdade, a gente já passou um mês do prazo que a gente colocou, né? E tem mais um mês. Então, a gente teria 2 meses para a formação das câmaras setoriais. Uhum. Porque a gente também não pode atrasar muito, porque a gente tem que acompanhar o calendário do Estado e o calendário federal. Uhum. Então, até determinada data, a gente já tem que estar com as nossas conferências feitas, né? E dentro desse momento, se o setor não conseguir ouvir as demandas,
É porque assim, ó, quer ver? É que eu tô procurando um documento aqui que eu não tô conseguindo achar. Depois eu posso até enviar para vocês, que eu tirei do Mink mesmo uma apostila, tipo um guia de como elaborar o plano de cultura. E lá ele faz isso passo a passo. E antes das câmaras setoriais se organizarem, existe um passo que é onde estamos. E é esse onde estamos que está faltando para que a gente possa fazer a Câmara Setorial. Porque a gente não tem noção, por exemplo, da questão de verba. Então, como que a gente vai elaborar metas se a gente não sabe quanto de dinheiro tem para ser aplicado nisso, sabe? A gente não tem a questão do levantamento atual do funcionamento, o que está funcionando e o que não está funcionando. E essas coisas, de acordo com esse processo que está descrito lá no site do Mink, é importante que a gente tenha esse parecer. Por isso que eu levantei. Tem esse caderninho. Posso depois falar? Diga, por favor. É o seguinte, eu quero só trazer a gente para o momento atual e não esquecer o momento passado. Uhum. Vamos fazer uma retrospectiva. E do dinheiro público também, né? Uhum. Em 2014, 2015, foi contratada uma empresa para elaborar esse plano de cultura. Naquela oportunidade, foram feitos todos esses procedimentos que você está dizendo agora. E já existe o plano. Ele só não foi mandado para a Câmara e efetivado. Então já foi e tanto é que ele foi feito até 2025. Só que infelizmente ele não foi para a Câmara, não foi posto em prática e nada daquilo andou. Eu conheço Paranaguá há muitos anos, acho que a maioria dos senhores aqui. Se os senhores lerem aquele plano, ele continua atual. Se você ler, pelo menos o bojo dele, pode ter mudado alguma coisa, 5%, 15% estourando, mas o bojo dele ele já continua. Houve um trabalho, acho que foi, não sei se foi da Universidade Federal, alguma coisa também nele. Eu não lembro porque eu não era da fundação, mas eu sei que teve custo, teve uma série de questões. Então, eu vejo que, claro, a tua pesquisa valeu muito, mas esses pontos aí que você está falando, caberia se fôssemos fazer um plano novo. O que eu vejo, né, como nesse momento, se nós fôssemos fazer um plano novo, nós estaríamos jogando fora aquele dinheiro que foi investido na contratação desse serviço que já existe. Minha sugestão, humilde, assim, que eu tenho o plano ali em PDF, mandar para cada conselheiro, os senhores lerem aquele plano que já existe, e se aí em cima do que está ali, aí claro, cada segmento vai dizer não, hoje mudou. É que tem informações do próprio plano que se encontram numa situação complexa de explicar. Então, por exemplo, tem lá uma tabela de número de agentes culturais que tem na cidade. Não só prestadores de serviço para o município, mas de modo geral. Então, por exemplo, lá tem camareiras. Tinha 5. Contratou, eu acho que é o contrário. Tinha 5, demitiu 10 e está com 5 negativo. Como? Camareira que arquiva teatro? Não sei se é desse ou de todo o espaço cultural, mas o que consta é isso. Tinha 5, demitiu 10 e está com 5 negativo. Tá, então só uma pergunta. Qual é a função? Não faço ideia, porque o que consta lá é só o caractere. Mas o que me pegou foi isso. Como que pode ter gente negativa? Sabe? Gente trabalhando. Será que eram 5, eram 15? Eram 5 e demitiu 10. Mas como? Pois é, esse é meu Eu questionamento. vou falar para vocês assim, o plano, ele é mais ou menos dessa grossura, não sei precisar se são 150 páginas, mas ali vem todo o histórico da cidade, histórico de praça, histórico das casas de cultura, enfim, histórico da cultura parnanguara. Bem feitinho, mas... De Não tá bem feitinho. Não, eu não vou entrar no mérito, acho que também não é minha opinião se vai entrar no mérito, se está bom ou não, né? Mas eu digo assim, de plano mesmo para futuro, que é o planejamento, Começa na deve página ser 75. deve ser menos da metade, viu? Então eu acho assim, a gente tinha que olhar, tirando a perfumaria, que nessas coisas tem muita gente que às vezes o professor aqui sabe, às vezes tem um camarada que vai fazer
uma dissertação, É, alguma coisa, é, ele acaba pondo perfumaria. é aquela história. Eu acho que a gente tem que se ater no que é prático daqui para frente, de realmente ler, e acho que cada um podia então fazer o aquelas seu informações destaque. são atualizadas. A gente pode fazer as nossas reuniões baseado por aquelas informações. Eu acredito que sim, mas tem que discutir, fazer os destaques no que já está ali, porque, de repente, o que eu estou te falando, aquilo lá levou quase 2 anos para fazer. Se a gente for iniciar de novo, não vai ser para esse mandato. Eu não acho que precise levar 2 anos mesmo, porque eu acho que tem muita coisa legal lá, tem muita coisa boa, e muita coisa foi um meio que copia e cola do nacional, que é o que é mesmo, né? É normal. Mas assim, o que eu acho são esses tópicos a partir da página 75 mesmo, porque as câmaras setoriais precisam se reorganizar. Sim, claro. É um absurdo que tá lá. Assim, ó, sério mesmo, a música tem 4 quesitos, 4 solicitações para 10 anos. Criar o Dia da Música em Paranaguá, criar uma lei de incentivo ao músico parnanguara, continuar fazendo as câmaras setoriais, que é uma obrigação, né, permanecer fazendo os fóruns, e criar um mapeamento dos músicos da cidade. O que, na minha opinião, não tem propósito por si só. Tem que ter alguma coisa para fazer depois disso. Então, quer dizer, são 4 demandas que não tem necessidade, não leva 10 anos para fazer isso. Mas aí, presidente, Né? por isso que a minha sugestão seria fazer assim, no edital, conferência setorial para reanálise do Plano Municipal de Cultura no setor tal. Cada um vai reanalisar o seu. Se de repente o patrimônio histórico aqui achar por bem que daquele jeito tá bom, não vai ser o presidente Sim, que é do sim. segmento de música que vai dizer que tá ruim, né? Porque são 7 segmentos. Agora, é lógico, no segmento de música, o que vocês se reunirem e acreditar que dá para modificar, eu não vejo dificuldade nenhuma, não sei, né? Na minha O opinião, superintendente tem acrescentar. 2 que estão bem escritos. Mas eu acho que como um agente cultural, porque eu não estou pensando em mim como nessa situação como vice-presidente que seja do conselho, mas como um agente cultural mesmo. Claro. Porque para mim seria uma tristeza muito grande, mesmo eu sendo músico, ver a música funcionando bem e as artes visuais, por exemplo, ou o teatro ou a dança não funcionando. Então, para mim, há de ser uma preocupação, seja de qual segmento for. Era né? possível a gente partir desse documento que já existe como Eu uma acho. minuta da futura plano. resolução, futuro decreto, e aí cada um dos representantes dos setores tentar, não sei de que forma aí, Fazer suas adequações. reunir os seus pares, né, e discutir a sua sessão ali, a parte que, né, Então, por isso a que parte que lhe cabe, e a gente estipular um prazo para isso. Então, e na aí, verdade- assim, se o setor de música resolver, né, ter esse processo democrático e assim, ou não aparecer ninguém, ou então resolver que, estou citando música como exemplo, resolver que aquilo é o que, né, tem que ficar como um planejamento para os próximos anos, aí paciência, né? Porque eu acho que tem que... Mas o que eu entendo, como o senhor está falando, o que eu entendo também é que um segmento não pode avançar no mas é isso que eu outro. estou falando. né? Cada setor discute a sua parte ali Sim, do sim. documento. Parte que Porque legal. assim, tanto E aí é depois que... a gente se reúne e forma um pequeno grupo para a resolução final mesmo. Quando da feitura do plano, você deve que eu já fiz alguma coisa, a gente não fica velho de besteira, sempre falei. Não viajar muito, assim, ele seja mais assim, enxuto, mas para que haja uma praticidade para quem for ter acesso a esse plano, sabe? Uhum. Porque às vezes, como o Márcio falou, há uma delonga, aí você pode fazer uma coisa bem objetiva e fica melhor para De repente, para É que esse- orientar esse trabalho, você disse que tem 2 segmentos É ali que esse- estão adequados, pegar É. esses como um modelo, então fazer uma página ali de... Um é o do Cezinha mesmo, que é de patrimônio, eu achei que tá bem escrito, e o do Fandango, que tanto é que o Fandango é uma das coisas que está melhor funcionando ainda nas atividades da cidade, justamente No por caso causa da arte popular, né? Arte Só que popular a arte é uma popular não é página, só né? fandango, é carnaval. mas assim, o que está bem escrito, o que tá bem escrito é a parte do Fandango ali. Elaborar uma instrução com o que deve contemplar em cada uma dessas, né, partidas. Então, mas é justamente por isso que eu pedi um prazo um pouco maior, porque a gente tem 10 de dezembro até 10 de dezembro para fazer. Nós já tivemos um mês, como a Maria disse. Mas assim, nesse um mês,
eu tive em contato com as pessoas, consultando, conversando, e eu percebi que as pessoas precisam de um processo de conscientização primeiro. Então eu estou fazendo a conscientização do povo, explicando qual que é a ideia, porque o problema é que esse antigo plano foi elaborado dessa forma, sem passar nesse processo de chegar e conscientizar a classe artística, consultar a classe artística, e daí foi feito meio que com quem estava, com quem foi, e acabou ficando como ficou. E a gente tem que... A minha preocupação é porque, assim, são 10 anos. Ontem eu e o Canela conversamos sobre isso, eu acredito que nas próximas reuniões a gente levante essa pauta melhor, mas é de não restringir esse plano como sendo 2015 e 2025. Porque, afinal de contas, já se passou grande parte desse tempo que não foi aplicado o plano. Ele tem que ser a partir de quando for aprovado. É claro, 2019 e 2029. Tem que tirar, não fala nem de 2018 a 2028. Você faz assim, a partir de sua aprovação na Câmara Municipal, pelo prazo de 10 anos para frente. Perfeito. Isso é uma coisa que tem que alterar, acredito. E tornar mais viável. Assim, então, por isso que eu peço esse prazo de um pouco mais de tempo, por essa questão de conscientização. Eu acho que é importante. Dá para fazer sem? Dá. Eu tenho um monte de ideia que posso colocar no papel, então dá para fazer sem. Mas eu acho que não é justo, porque não é o propósito do plano. Então, se a gente conseguisse um pouco mais de tempo que fosse ali, até o final do ano de conscientização, porque de qualquer forma, o fórum vai acontecer só depois do carnaval. Isso foi algo que a gente já decidiu na última reunião. Eu me digo uma coisa, os artistas de Paranaguá, globalmente, estão sabendo desse plano? Eles participaram, né? Do antigo, não. Tem as atas lá, podem não ter Mas... participado unanimidade. Mas assim, por exemplo, de música a participação tinha 3. Mas a partir disso que eu quero chegar agora para concluir meu pensamento. É quem gosta que vai participar. Tem um monte de gente que não está nem preocupado, infelizmente. Mas é porque as pessoas não estão preocupadas, acredito eu, que seja por falta de consciência. Não, às vezes pela própria individualidade. Por exemplo, nós estamos reunidos aqui, né, um conselho, não é verdade? Uhum. Quantas mais pessoas podiam estar aqui, pelo menos, assistindo a nossa reunião? Não é verdade? Você falou bem, né? Hoje mas, por exemplo, a frequência de pessoas que têm assistido aos vídeos na internet, um dos vídeos já está em 100 pessoas, mais ou menos. 100 pessoas já é um número legal. No dia das eleições do conselho aqui também, nós estávamos em mais ou menos umas 100 pessoas, né? Já esvaziou, né? Naquela votação. Nós estávamos... Mas assim, o que a gente precisa é disso. Se a gente conseguir juntar 100 pessoas em um dia, já está ótimo. Então, mas é um processo mas o fato é o seguinte, não é que seja desinteresse da pessoa. É que a vida da gente é tão intermeada de coisas boas, coisas ruins, que às vezes a pessoa, ela mesmo gostando, ela involuntariamente ela fica alheia a isso. Uhum. Eu não sei, eu estou falando como é a vida da gente mesmo. Não, claro que é porque não consegue nem ver acontecer, né? Não visualiza um momento, claro. Tanta coisa que eu tenho vontade de fazer, às vezes não consigo fazer. Mas é que eu acho assim que o que acontece é que a maioria das pessoas ainda se sente desinformada do que está acontecendo. As pessoas não sabem o que é um plano de cultura, as pessoas não sabem o que são políticas culturais, as pessoas não sabem o que é o processo democrático da elaboração disso. As pessoas não sabem. E nós não vamos conseguir ensinar. Pois é, só que não quiserem saber. Só que um dos objetivos do plano, do conselho é justamente conscientizar. É justamente esse o nosso propósito também. Claro. Então a gente precisa pelo menos tentar. Agora, assim... Não estou falando que não está sendo tentado. Não, eu sei que está sendo. A Maria vê a luta que está sendo em relação ao cadastramento do povo. Saber, presidente, eu estava vendo tanto a lei como o regimento, né? Uhum. Funciona assim. Primeiro nós vamos ter as câmaras setoriais. Como o professor falou, cada setor vai tratar do seu assunto. Aí vai levantar as demandas do que acha que está ruim e do que tem que melhorar no plano existente. Nesse momento, vão ser escolhidos 3 delegados por setor, certo? Para ir para a conferência. Na conferência, são 2/3 da sociedade civil e 1/3 do poder público. Então, eu acredito que vai ser aí uns 21 mais 10 delegados do município, no máximo, mais 7 delegados do município, 8 no máximo. Daí, nessa conferência, todos terão a oportunidade
de opinar a nível geral. E aí é o momento, inclusive, que você, como falou, como cidadão, vai poder opinar no patrimônio material, na dança, enfim, em outras oportunidades. Mas nós temos que iniciar esse encaminhamento porque nós temos uma situação seguinte. A conferência, ela, pela legislação, ela tem que ser convocada 60 dias antes. Não, sim, eu tenho se for depois disso, ela perde o valor. Então tem que fazer o decreto 60 dias antes. Antes disso, ou durante também, vai ter uma comissão, 3 da secretaria e 3 do conselho, que vão elaborar o regimento interno da conferência. Né? Então isso vai tudo correndo paralelamente. Pelo que eu conheço do mato que a gente lenha faz tempo, do nosso povo aqui do litoral, se a gente também fizer no ritmo que as coisas sempre acontecem, eu vejo que isso aqui vai avançar mês de julho. Não, se mas nós assim, não fizermos as coisas meio paralelas, assim, levando meio junto... Não, isso é fato, mas isso está dentro do cronograma de que aconteça mesmo. Como você mesmo disse, é de praxe com a lei. Mas o que eu acho assim, por exemplo, nós temos até 10 de dezembro para fazer as câmaras setoriais. 10 de dezembro, se a gente fazer no dia 13 a reunião, porque dia 10 é uma segunda, né? A gente faz dia 13 a reunião, a gente tem que convocar em 60 dias. Isso vai cair no meio de fevereiro. É o meio do carnaval. Não necessariamente. A convocação da... Quando o carnaval? Em março? Em março. A convocação, a expectativa é fazer em janeiro. Quer dizer, na verdade, assim, é no mínimo 60 dias. Você pode convocar com 70, com 80. Se dezembro está tudo resolvido, mas então, ou janeiro está tudo resolvido. E se nós prorrogássemos até 10 de janeiro que fosse? Porque daí não faria diferença em relação ao calendário das conferências e daria mais tempo para que a gente pudesse articular nossa classe. Agora, eu vou te dizer então, presidente, então se você quer prorrogar para janeiro, faça para 20 ou 25. Por quê? O município a gente não sabe se vai ter recesso no Natal ou no Ano Novo. Aí você o dia 1º já é uma terça-feira. Aí até dia 6, dia 7 ali vai meio... Acho que foi dia 8 ano passado que retomou, né? Não, aliás, não teve recesso. Não houve recesso. Mas enfim, mesmo que não haja recesso... Ano retrasado houve, ano passado mesmo que não haja recesso, aquelas 2 semanas são semanas de 3 dias. A do Natal, depois do Natal tem 3 dias de serviço. E depois do Ano Novo, mais 3 dias. Já vai cair na segunda-feira, acho que dia 8. Aí dia 10 é quarta-feira. Então esses foram aí 10 dias perdidos, na verdade. Né? Também não vai Fora que, por exemplo, temporada, na questão do músico, os artistas estão na praia, trabalhando, ganhando dinheiro. 10 de dezembro a 10 de janeiro não tem músico na cidade, eles estão todos na praia, estão todos trabalhando. Praia, você é o que mais vai sofrer, porque reunir músico nesse período... É porque assim, na verdade, eu meio que já resolvi a situação emergencialmente, só que não vai respeitar o processo como deveria ser. É isso que eu acho. Mas qual a tua ideia? Não, porque eu acho assim, que a participação popular é efetiva na hora de dar ideia. Então, o que eu penso, conforme o que diz o regimento interno, as comissões, as câmaras setoriais, na verdade não é o grupo completo da classe, mas é quase que um pequeno conselho montado pelo conselheiro em questão, certo? Isso já está feito na música. O que precisa é a gente apresentar para o restante de todo o segmento, que seria uma assembleia geral dos músicos, né? Apresentar para eles as decisões referentes a essa comissão. E onde é feita a assembleia? Isso é marcado segmento... Presidente, onde o segmento decide. Presidente, a gente havia conversado até hoje, dia 8 de novembro, certo? Dia 28 de novembro é uma quarta-feira, certo? Então, é isso que até eu tinha falado. Eu tinha conversado com o secretário, com o superintendente, com a diretora de cultura aqui. Talvez dia 28 fosse um dia para a gente fazer paralelamente os setores. Ou todos. Que dia da semana? Isso é uma quarta-feira. Que horas? Aí vai que, para isso, aqui na reunião que se decide. Mas eu estou dando uma sugestão. Que daí você teriam 20 dias para conversar, dialogar, para ver se até dia 28
Cada um monta seu grupo no WhatsApp, no Facebook. E a gente marca formalmente a reunião com todo, para mim... tem que ser daí tem que fazer o edital. Sim, formalmente isso que eu digo. Porque o que eu estou pensando, né? Falei para eles, para não ficar um negócio todo evasivo, fazer um edital só. Nesse edital vem os 7 segmentos. Edital, fica convocado para as conferências setoriais. Música, tal dia, tal horário, na Casa Cici. Aqui, patrimonial, tal dia, tal hora, no museu, tal coisa, tal dia, tal hora. Porque o que acontece? A gente sabe que não vai ter o mesmo calor, pelo que a gente conhece, em todos os segmentos. Até porque literatura, eu estou até agora tentando conseguir. Inclusive, professor, quero ver se o senhor pode nos ajudar, com o pessoal de letras da nossa da universidade, né, do departamento, para eles poderem participar com a gente e indicar esse pessoal da literatura. E a gente tinha o centro de letras, mas está desativado. Eu não sei se por centro acadêmico, ou acho que mais, até talvez por centro acadêmico tenha mais participação. Nós temos aqui o setor de literatura. Certo? Então a gente sabe que lá na faculdade, eu fiquei anos lá, e na época o centro acadêmico fazia varal de poesia, fazia uma semana de letras, e sempre tem aquelas pessoas que escrevem, né? Faz letras que escreve, que já é escritor, que já tem aquela tendência. Então acho que uma pessoa dessa aqui com esse gás, que é importante que venha para cá para dizer o que precisa de literatura. Porque como não existe uma associação formal, quer dizer, existe o Centro de Letras de Paranaguá, mas ele está inativo, eles indicaram as pessoas e as pessoas não participaram, não vieram, né? Se tiver como você mandar por e-mail uma solicitação do que é necessário. Isso. E isso é uma outra questão, porque a gente fazer as câmaras setoriais sem ter literatura presente, eu acho que também é... Não, mas veja, isso a gente, como eu te falei, a gente está fazendo tudo paralelamente. Eu recebi já o e-mail do menino lá do Maurício, que ele me mandou dizendo que não tem interesse, do outro aqui, do Alexandre Santana, dizendo que não tem interesse. Só falta eu pegar do professor Baquinha, porque a gente teve a opção de falar com as pessoas para ela dizer que não quer. Porque é melhor do que você pegar uma pessoa aí que tem um nome já na sociedade, na nossa cidade, e excluir do conselho, né? Tem porquê. Às vezes a pessoa não quer, não pode, ela não é obrigada, né? E a gente vai excluir a revelia, não há necessidade de fechar essa porta para as pessoas. Então só falta dele. E daí a gente já vai, por isso que eu já estou paralelamente conversando aqui, para a gente já ir lá e já, acho que a diretora, o superintendente vai Então a proposta é que a gente marque para o dia 28, quarta-feira, já as câmaras setoriais. Faltando o horário. Aí só faltando o horário, cada setor. Eu acho que tinha que ser num horário fora de expediente. Mas só que daí você não traz música. Não, mas quarta-feira à noite você não vai trazer ninguém. O problema é que o problema é que os músicos que eu sei que poderiam viriam à noite e não viriam de dia. Porque os músicos que viriam de dia porque trabalham à noite, por exemplo, a reunião da votação do Conselho de Cultura foi à tarde e a representatividade dos músicos que trabalham na noite era mínima. Maria, mas eu até entendo e acho importante porque veja só, vamos dizer que nesse dia 28, o patrimônio material e imaterial marca às 9 da manhã no museu. Aí o arte popular marca, sei lá, no Valadares ou qualquer lugar, às 14 horas. Aí a dança, lá, o teatro, a arte cênica, marca às 16 horas no outro lugar. Aí vocês marcam às 18. Até para nós poderíamos ter a oportunidade de participar em cada um. Eu não vejo problema, até porque... Não vejo também, eu só acho que a maioria, no caso da música... Mas eu vejo que é importante que cada segmento decidisse como quer fazer, até para ficar mais solto, para não dizer que está havendo intervenção governamental. Mas eu acho que a secretaria... Nós só daríamos o suporte, né? Isso. O suporte do estar presente, do espaço, tem as casas, aí você escolhe, claro. Aí vocês conversam antes, tem o Glaucio que ele vai dizer a agenda das casas, para que não haja conflito de horário. Mas nós temos a Monsenhor Celso, temos aqui, temos o próprio museu, acho que pode... O museu pode estar à disposição, até para ter o segmento, mais um segmento durante o dia. A biblioteca não? Pode, são 7, né? Eu vejo que
Se vocês quiserem usar o centro da Unesco. Ah, e tem um nesse par. Ali podia ser teu de literatura, se acertar aquela. Então deixamos para o dia 28, cada segmento fica responsável por Pra marcar seu organizar. horário. Mas aí o edital também. Não, aí vocês, hoje é dia 8, certo? Se puderem até segunda-feira, Já enviar as datas, manda os pra horários, mim. né? É. Os horários, isso. Márcio, vai ser no horário tal, nós gostaríamos de fazer na Casa Ceci. Aqui Talvez- dá para fazer duas ao mesmo tempo? uma em Talvez cima e uma coisa que seja viável é o Glaucio apresentar qual casa tem a disponibilidade em qual horário no dia 28, e daí cada um já vai vendo ali aquela tabelinha e escolhe qual sua casa e horário definido. Também nós podemos montar isso. Né? Porque daí assim não cria já a dúvida de será que vai estar com o espaço livre ou não. Porque Já às vezes entrega a lista apareceram pronta. até, apareceram um setor faz pela tarde aqui e outro faz à noite no mesmo local. Tem. Sim. Não, e aqui dá para fazer dois ao mesmo tempo, um em cima e embaixo. Tem setor que é de 10 pessoas. É pequeno. Agora, Aham. vamos ter que comunicar, na verdade, os representantes setoriais, né? É, Porque eu- só tem dois. Só dois tem- que É. Mas, E entrar em contato com os outros é complicado, porque, por exemplo, o contato do Júlio. não, mas nós, enquanto secretaria, vamos tomar essa providência. É, uma outra coisa que eu queria levantar em pauta que a gente tinha decidido na primeira reunião. Vamos votar primeiro, então, essa pauta? Precisa É, de votação? Não? Você, como presidente, pode sugerir, que eu não sou membro, depois sugere o que eu falei. Então, podemos votar dia 28, as câmaras setoriais, com os representantes decidindo as casas e horários conforme a tabela que o Glaucio apresentar de disponibilidade de espaço. 28 de novembro. 28 de novembro, sim. Até, né? Até inclusive Não, não, colocou dia 28 de 28 novembro. também, Até segunda. devido à realização do festival. Segunda é Passa Termina até o dia o 28. horário. Então, local, né? O horário e Inclusive, local. tá envolvido, né? Dia 8, É segunda vai ser dia 12. dia 12. Até segunda me passem o horário e local que deseje. E daí no dia 28 vamos realizar. Eu já fiz inclusive o modelo da ata, que viu? Eu fiz a ficha de inscrição, já está pronta. E o modelo da ata que vai aqui, você só põe o setor, põe o que foi discutido, Sabe o que escreve eu aqui, queria perguntar? turma assina e já está feito. A questão de, tem alguma casa, algum espaço que tenha pelo menos um computador com acesso à internet? Porque uma coisa que a gente podia fazer nessa Câmara Setorial é sentar com os artistas e fazer o cadastro. Ó, vamos cadastrar. E sair cadastrando essa galera. Porque eu não sei mais como fazer. Porque já enviei para todo mundo o cadastro. Eu já fiz. Não, mas aí mas você- presidente, Deu um up aí. mas Deu? Melhorou? pessoal, mas também é pessoal, né? Às vezes o cara não quer colocar o cadastro. Mas aí o Não que. quer colocar o cadastro. Mas sabe, eu sei que mais um custo, mas a gente pode pegar os parâmetros que tem no. E imprimir. Imprime. Perfeito. A pessoa depois a gente dá para o servidor nosso, o servidor lança. Vai preencher. Perfeito. Dificuldade. Perfeito. Então, votado, aprovado. Ok. Provável. Até segunda-feira se dá o local, para dia 28. Isso. Uma coisa, a criação do grupo do WhatsApp pra gente, eu acho que fica muito prático, porque assim, por exemplo, esse material da elaboração do plano de cultura era uma coisa interessante que todo mundo tivesse, e assim, às vezes pesquisou, encontrou fácil acesso, já pode enviar ali no grupo para todo mundo ter acesso à informação. Acho que está fazendo falta esse grupo do WhatsApp pra gente. Hoje, por exemplo, uma das coisas é a questão do dia da reunião, que a gente sempre pensa como segunda quinta-feira do mês, mas como a primeira quinta foi no dia 1º, já deu uma confusão. Aí eu só lembrei porque o Canela me lembrou ontem, eu não abri o e-mail, esqueci de abrir. Né? Então, às vezes pode acontecer de algumas pessoas passarem por isso. Eu acho que o grupo do WhatsApp é uma coisa importante de ser feita. Tá? Só para reforçar que a gente já tinha debatido sobre isso, já tinha deliberado. Precisa ler a ata depois, presidente. Ah, tudo bem. Então aprovado também Aprovado o criação uso do grupo da WhatsApp. criação do grupo de WhatsApp. É que na verdade já estava, né? Já tinha sido aprovado na Só primeira pra ser uma reunião. cobrança. Isso, só para ser reforçado que precisa ser feito. E uma outra coisa que eu conversei com o Canela, e isso é uma coisa que já ficou, ele já falou que já está sendo decidido, já está sendo resolvido, mas eu acho que é importante até para esclarecimento, já que tem bastante gente que assiste depois os vídeos, é a questão da agenda do teatro. Porque muita gente com quem eu tenho conversado veio reclamar em relação de que tenta conseguir uma data e não consegue, daí outro grupo consegue a data e fica aquela muvuca. Eu conversei com o Canela sobre isso, ele falou que já tinha ciência dessa situação em relação ao teatro
e ele já tinha alertado de que parece que vai começar a ter editais, né? Serão feitos editais de agendamento do espaço do teatro, que eu acho que é isso mesmo, faz o edital. Eu acredito que o Canela vai trazer para o próprio conselho deliberar sobre algumas coisas em relação a esse edital, e daí a gente já tem esse parâmetro para os artistas estarem cientes de que a partir aí do próximo trimestre o agendamento no teatro fica sendo feito via edital. Quer fazer a leitura da ata, então? Aos 11 dias do mês de outubro de 2018, estiveram reunidos às 14h30 na Casa Cicício, Rua 15 de novembro. Compareceram Arson Moreira Camargo, representante da Secretaria de Cultura, Márcia Macedo Rocha Loures, representante da Secretaria de Urbanismo, Paulo Fará, representante da Procuradoria-Geral. Estiveram ausentes os representantes da Instituição de Ensino Superior de Paranaguá, os representantes da Secretaria de Educação, os representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, os representantes da Secretaria de Planejamento e o Orçamento. Representando a sociedade civil, estiveram presentes Diogo Alves, representando artes visuais Roseli de Fátima Rocha, representando o segmento de artesanato, a Roseli do artesanato, e depois o Vanderlei Firmo, representando o segmento de música. Luiz César Rodrigues, representando o segmento de patrimônio histórico material e imaterial. Não compareceram e não justificaram os representantes do segmento de artes cênicas, de literatura e segmento de cultura popular. Inicialmente, o senhor Arson Moreira de Camargo agradeceu a presença dos conselheiros e iniciou a discussão e votação das atas das reuniões dos dias 7 de agosto de 2018, 31 de agosto de 2018 e 13 de setembro de 2018, as quais foram lidas pelo servidor Márcio Aurélio Vieira da Costa e em seguida foram aprovadas pela unanimidade dos presentes. Então, o presidente Arson Moreira Camargo apresentou as leis municipais 3786, que institui a festa do fandango no calendário municipal de Paranaguá, e a lei 3787 de 2018, que proíbe a prática de jogos de malabares por parte de artistas profissionais ou não que utilizem ou portem ou manuseiem substâncias inflamáveis, facas, facões ou objetos cortantes em suas apresentações de rua no município de Paranaguá. O presidente estipulou a data de 12 de dezembro de 2018 para que até lá sejam compostas as câmaras setoriais por seus segmentos e realizadas as conferências setoriais que precedem a Conferência Municipal de Cultura, que será marcada na reunião do Conselho em 13 de dezembro de 2018, conforme artigo 48 da Lei 3.709, que tratará da elaboração e trâmites para a revisão do Plano Municipal de Cultura, que em seguida foram aprovadas pela unanimidade dos presentes as datas sugeridas. Então, o presidente passou aos assuntos gerais, deixando a palavra livre aos presentes, quando a senhora Roseli de Fátima Rocha, representante do segmento de artesanato, manifestou-se com a indignação pelo mau uso da Praça Mário Roque, principalmente na distribuição dos banheiros químicos que escondem a bela paisagem do Rio Tiberê e ou dos casarios, bem como a colocação das estacas de ferro das tendas que provocam acidentes e tropeços pelos pedestres. O presidente Arson Moreira Camargo justificou que já foram tentadas inúmeras alternativas para minimizar tais impactos, mas, infelizmente, tais intervenções são necessárias por motivo de segurança ou exigências legais. A senhora Márcia Macedo Rocha Loures, representando a Secretaria de Urbanismo, manifestou-se falando da necessidade da construção de um centro de convenções onde abrigaria todos os grandes eventos do município, pois nossas festividades cresceram muito nos últimos anos, causando transtornos quanto aos espaços físicos, inclusive para estacionamento. O senhor Paulo Charburi Fará comentou que possivelmente o evento dos motociclistas, realizado anualmente pelos Robalos Rebeldes, não será realizado em 2019, em virtude das dificuldades burocráticas para a organização do evento, que cresceu muito. Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente reunião. Segue em anexo a lista de presente devidamente assinada. Alguma sugestão? Não. Votação.
Eu posso falar uma coisa? Claro. Uma ideia que eu estou, desde que comecei a participar aqui, não sei se já existe, e não sei se vocês vão concordar também, mas é uma ideia muito personalíssima. Fazer do barreado propriedade cultural, patrimônio cultural imaterial do Paranaguá. O vereador Nilo fez a lei. Já tem a lei? Existe a lei? O dia do barreado e já está tramitando na Câmara para ser O barreado, o prato típico de Paranaguá. Não, mas Patrimônio cultural. patrimônio cultural imaterial. Ótimo, então. Não Sobre a sabia. gastronomia dentro da Não sabia, cultura não agora. sabia. Também tem o dia. Dia do barreado, que é o dia do Uma coisa que Parabéns, então. só a dúvida, a questão do que vai ser feito agora em relação à cultura, já tem algum parecer oficial sobre isso? Não. Em relação à União, ao Estado, o município permanece? Ainda não foi existe, comunicado né? nada oficial. Nada oficial ainda, né? Mais alguma pauta? Não, eu acho que era a ata, marcamos a data da setorial, aí cada setor, depois agora eu vou manter trocando ideia com vocês, Mas essa do dia 28 é da Câmara Setorial, ainda não é o Fórum Setorial ainda, né? Não, dia 28 é a conferência A conferência. setorial, Uhum. que daí vai tirar os 3 delegados para participar na conferência. Sim, é porque antes disso a gente tem que ter tido outra reunião da Câmara. Porque a Câmara Setorial é diferente do Fórum Setorial. Essas câmaras setoriais e aquelas permanentes, vocês têm que, eu Até acho dia que 10. extra reunião, você fazer uma visita pro Arson e já meio que organizar e conversando com as pessoas para ver quem tem interesse em participar no quê e trazer para cá meio montado, porque às vezes O meu já está estruturado em relação a Se isso. for querer montar na reunião, acaba que Esse eu acho que cada representante do segmento tem que estruturar sua comissão e ir fazendo com ela, porque não tem como deixar isso sob responsabilidade do conselho todo, porque o conselho todo não tem como deliberar a equipe de 7 equipes, né? justamente. É muita gente. E é aquela coisa, e também não dá pra gente amarrar um segmento por causa dos outros. Exato. Eu acho que quem for dando a partida e for caminhando, deixa caminhar, né? É uma pena para os que vão ficando para trás, né? Porque vão ter representatividades. Porque a minha preocupação é essa, são 10 anos que alguns setores vão acabar ficando deixando de lado nessa conversa. Essa que é a minha preocupação. Porque a reclamação virá. Mas até o dia 28 nós vamos... Né? Por exemplo, se deixa a dança de fora e não a Eu estou reclamação. achando, vendo pelo escutei de vocês aqui, Aí você me põe em a contato com a literatura, pessoa que é né? do departamento Pô, de não, agora letras tem lá, eu tanta vou lá gente e boa aí, né? agilizo. Ela sabe os alunos. Literatura lá tá que tem complexo de lidar. E assim, os setores são desunidos. Cada um só vê a si, sabe? Dentro do setor. Complicado. mais. Elege 2, a pessoa vai Então, participar tipo, no conselho e vai tocando. Artes visuais só tem pintor, daí não tem o fotógrafo. Daí quando lembra do fotógrafo, daí não lembra do artista que trabalha com mídias digitais. E assim vai indo, um não lembra do outro, um vai ignorando a existência de outro. Mas Vanderlei, igual você é do canto, né, na música. Você, teoricamente, seria o cara que seria excluído. Pelo contrário, você foi o cara que foi atrás, que buscou informação, que está se envolvendo. Eu organizei 10 festivais da canção em Paranaguá e trabalhei com músico. O músico, ele tem ele não tem essa vontade de participar em grupo, assim, é diferente o comportamento. O músico, Esse engajamento, principalmente os que tocam na noite, né? Eles têm outro ritmo de vida. É. Bom, enfim, a gente agora tendo essa data já de reunião já facilita, embora tenha encurtado o prazo em vez de prorrogado, né? Encurta o prazo, Mas pelo menos mas, você sabe o prazo. mas torna oficial da secretaria. pelo Isso me- já muda pelo a visão menos da você coisa. sabe o prazo, né? E aqui, como eu te falei, nós vamos dar todo o suporte. Já tá tudo muda prontinho. a visão da Por isso coisa. eu Bem prefiro melhor. ser no teu, eu vou participar junto, algum de nós vai participar, vai como orientador, né? Sem Uhum. interferir, mas pelo menos para fazer a ata para vocês, para fazer as inscrições. Eu estou preparando um material porque, assim,
é tudo tão bonito do jeito que está sendo escrito, sabe? O próprio plano de cultura, aquela introdução do plano, é lindo demais. Alguns aspectos bem filosóficos assim da cultura que eu achei muito bacana. O problema é que é uma linguagem que não é popular. É uma linguagem bastante acadêmica, assim. E eu tô criando um material que é deixando popular mesmo, falando na linguagem do povão, que é para todo mundo conseguir entender. Vamos ver, divulgando isso, o que que dá. São dois momentos. Eu vejo que isso aí depois tem que se fazer uma cartilha. Daí sim, nessa cartilha com linguagem popular. Mas esse documento acadêmico... não, isso não. Mas o que eu digo é a linguagem popular para conversar com as pessoas. Aí uma cartilha, mas como a gente vai tratar com o Ministério da Cultura, Secretaria Estadual da Cultura, claro. Nós vamos tratar com acadêmicos, com pessoas que... sim, isso está perfeito, está muito bem escrito. Tem que ser, né, dentro da visão dessas pessoas. Sim, isso está perfeito. Se o cara vê um negócio assim muito simplista, também ele já larga de lado. Não, que eu digo, claro, não para apresentar como população, mas para a população. Eu estou pensando em fazer um perfil de áudio, assim, perfil podcast, que hoje está bem conhecido, e divulgar como um podcast para o pessoal. Acho que vai dar uma ajudada boa em relação a isso. Eu acho que é isso, então, sem mais assuntos. Reunião encerrada. Tá feito. Todos assinaram? Muito boa.